Olá pessoal, meu nome é Joel Florencio, sou fisioterapeuta, professor do curso de fisioterapia da Universidade de Potiguar e hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho acerca do Sistema Único de Saúde e discutir para você, acadêmico ou profissional de saúde que tem interesse de ingressar numa residência multi ou uniprofissional, você estará no local correto, pois aqui nós iremos tratar de dicas e sugestões para vocês se darem bem nesse processo seletivo, onde as residências ocupam um espaço muito importante para a sociedade e também para esses profissionais que buscam essas capacitações. Então, como eu já havia falado, nós iremos discutir um pouquinho sobre o Sistema Único de Saúde, desafios e novas responsabilidades profissionais. O SUS, como nós sabemos, ele é um sistema que vigora a saúde do nosso país e ele foi construído a partir da luta da população brasileira para que todos pudessem ter acesso a esses serviços de saúde. Dessa forma, antigamente a saúde era vista como algo baseado na cura das doenças e ela era altamente limitada, pois só quem tinha direito a esses serviços de saúde eram os aposentados, pensionistas, pessoas que possuíam carteira de trabalho assinada, o que restringia e colocava à margem maior parte da nossa população brasileira, deixando essa população muitas vezes desassistida. E aí nós estamos em volta de grandes tabus, já que o Sistema Único de Saúde ele é bastante criticado pela sociedade. Muitas vezes as pessoas dizem que o sistema não funciona, que é falho, que apresenta grandes limitações. A gente sabe que o sistema ele precisa ainda de melhoramento, porém ele é um sistema efetivo que está presente muitas vezes na água em que bebemos, no pão que comemos todos os dias, pois o SUS ele não se restringe apenas aos atendimentos nos postinhos de saúde, unidades de pronto atendimento ou até mesmo em hospitais de grandes complexidades. E aí o que nós vemos sendo noticiado nas mídias é que cidade fica sem leito de UTI nos 3 hospitais do SUS, Santa Casa suspende atendimento a pacientes do SUS, preço do SUS barra 110 novos leitos numa cidade, governo irá cortar programa Farmácia Popular e tirar dinheiro de UPAs e SAMU, gestores denunciam falta de insumos e remédios, suspensão por 3 dias de internações na UTI pediátrica, tamanho do SUS precisa ser revisto, diz o novo ministro da Saúde, ao mesmo tempo recua e diz que não é preciso rever o tamanho do SUS, hospitais irão receber só pacientes encaminhados, hospitais das clínicas suspendem novas internações em UTI pediátrica por 72 horas. Homossexuais não podem doar sangue e o Ministério fala em comportamento de risco. Tamanho do SUS novamente precisa ser revisto, diz o ministro. Moraes erra dados ao defender celibato de gays para liberdade de doação de sangue. E nossa última manchete: o governo irá tirar benefícios de exportadores e cortar o SUS e a educação para bancar o diesel, sendo que esta última informação esteve relacionada com os protestos realizados pelos caminhoneiros. Então, o que nós vemos normalmente são essas polêmicas por conta das diversas falhas apresentadas pelo sistema, apesar de que a maioria dessas informações elas tratam de muitas vezes coisas relacionadas à falta dos insumos, ao sucateamento do SUS, que muitas vezes é pela corrupção dos políticos, e aí a gente vê que o nosso programa, que o nosso sistema, ele é efetivo. Porém, se houvesse uma maior atenção, se não houvesse a corrupção dos governantes, o nosso sistema ele apresentaria uma melhora significativa, já que, por exemplo, relacionado a essa pandemia, nós temos ele funcionando a todo vapor e propondo aí uma assistência a toda a nossa população brasileira. Vamos discutir aqui alguns tópicos sobre as reflexões de um contexto de mudança. Quando nós falamos sobre o Sistema Único de Saúde, a gente cita primariamente o seu histórico com a chegada da família real portuguesa, onde ela despertou um interesse em relação à saúde. Então, lá quando a população real chegou ao Brasil, antes mesmo
do Brasil ser colonizado, nós víamos um início de um interesse relacionado à saúde, já que essa população começou a perceber que as pessoas adoeciam em decorrência de saneamento básico, de problemas relacionados à poluição, e aí já se começou a pensar na saúde a partir do momento que essa família real chegou ao nosso país. Antigamente, a nossa saúde ela era pensada na centralidade de uma figura médica e de suas especialidades. E por conta dessa centralidade, a nossa saúde era pensada apenas na cura das doenças e os programas voltados à prevenção e promoção muitas vezes eram extintos. E aí, com o surgimento do SUS, a gente pode citar aí um novo modelo de saúde, onde essa saúde que era curativista, pensada na cura e no tratamento das doenças, agora passa a ser voltada para a prevenção e promoção à saúde, onde prevenir muitas vezes é melhor do que remediar, como diz o famoso ditado popular. Além disso, nós temos aí como marcas na história do SUS a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Essa conferência é extremamente importante para o contexto do SUS, visto que nela já foi discutido sobre o Sistema Único de Saúde, e nessa conferência nós temos aí sua significância para a contextualização e a instalação do nosso Sistema Único de Saúde no país. Além disso, nós podemos citar também a Constituição da República Federal de 1988, porque nela nós temos também a criação do Sistema Único de Saúde. A Constituição ela veio e com ela artigos importantes como o 196, que fala que saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então isso nos garante que nós, enquanto população brasileira, sejam estrangeiros que moram no nosso país, presidiários ou populações indígenas, quilombolas, todos nós, sem exceção, temos acesso e direito a esse sistema de saúde. Então, dessa forma, o que nós podemos pensar é que antigamente essa saúde, pautada na cura e também restrita a uma pequena parte da população, agora ela promove, com o surgimento do SUS, um maior processo de inclusão social na história do país, já que todas as pessoas que vivem no nosso país têm o direito de usufruir e se beneficiar do nosso sistema de saúde. Nós podemos citar aí o surgimento das residências multiprofissionais como uma necessidade de outras práticas profissionais e gestão da saúde, buscando a organização de uma rede hierarquizada de assistência. Haja vista que a residência ela vem com o objetivo de reorganizar o sistema, de capacitar muitas vezes os profissionais que já estão inseridos há muito tempo naquele serviço e também os jovens que estão saindo das universidades para que eles possam ter uma especialização e ela seja vivida na prática para que as pessoas entendam e esses profissionais conheçam as necessidades mais básicas desse serviço antes mesmo de serem efetivadas nele. Não se pode discutir SUS sem falar das legislações e, para isso, as leis orgânicas de saúde. As leis orgânicas elas foram as leis que criaram o nosso sistema de saúde e essas leis podem ser citadas como a 8080, de 19 de setembro de 1990. A Lei 8080 ela discursa um pouco sobre a promoção, proteção e recuperação da saúde. É nela que são garantidos os direitos básicos do Sistema Único de Saúde. E aquela saúde curativista, agora, ela já é pensada na promoção e prevenção para os nossos indivíduos. Essa lei ela também visa organizar o funcionamento dos serviços de saúde. Essas organizações e funcionamentos são pensadas nos níveis de complexidade, já que cada setor de saúde ele apresenta a sua complexidade e o seu serviço específico. Existe também a Lei 8.142, também de 1990, já que essa lei, ela, apesar de estar inserida na 8080, ela foi vetada na época pelo presidente Collor de Mello,
onde essa lei discursa sobre a participação popular na gestão de saúde e as transferências governamentais financeiras entre esses governos. E aí, quando você mexe com o direito do povo e também com o dinheiro, aí o sapato aperta, e aí houveram esses vetos, e a Lei 8.142, ela foi depois legalizada, aí com certos meses depois, para que as pessoas elas pudessem também ter o seu poder de decisão e voz no sistema de saúde. Então essa participação popular acontece mediante as conferências municipais de saúde, onde essas conferências nacionais elas se reúnem a cada 4 anos para discutir sobre novas melhorias ao nosso sistema, e também os conselhos de saúde que acontecem muitas vezes ali nos nossos bairros. Muitas vezes as pessoas não dão significância a esses conselhos, e eles são de extrema utilidade, porque eles levam informações das pessoas para os postos de saúde, para essas conferências, e eles têm sim a sua devida importância. Não podemos falar de SUS e esquecer do nosso decreto 7.508/90, já que ele regulamentou a Lei 8.080/90 para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde. Então, quando vocês forem estudar para as residências ou para concursos de saúde pública, lembrem-se sempre de estudar os marcos históricos do SUS, que vão desde quando a família real chegou ao Brasil até a criação da Constituição da República e também a 8ª Conferência de Saúde. Além disso, na legislação, vocês precisam estudar um pouco mais profundamente as leis 8080, 8.142 do ano de 90 e o nosso decreto 7.508/90, que veio para dispor sobre a organização desse sistema de saúde. Como diretrizes e princípios, o processo de implantação e consolidação do SUS desde a sua concepção na Constituição Federal vem sendo objeto de inúmeros instrumentos normativos, como forma de regulamentar e colocar em prática seus objetivos, diretrizes e princípios. O SUS, gente, ele é um sistema complexo e, ao mesmo tempo, ele é altamente organizado. Ele versa sobre uns princípios onde eles são distribuídos em princípios doutrinários, que são muito cobrados em concursos e seleções, e também nós temos os princípios organizativos. Os princípios doutrinários são aqueles que regem o Sistema Único de Saúde, e são eles universalidade, equidade e integralidade. Na universalidade, esse princípio ele fala a respeito de que todas as pessoas elas têm direito e acesso aos serviços de saúde, sejam aqueles serviços mais simples, como entrega de medicações, orientações, que também são muito importantes, até aqueles mais complexos, como um transplante, como uma cirurgia, já que todas as pessoas têm esse direito. Antigamente, esse princípio da universalidade ele era infringido, já que a saúde era restrita a apenas uma parcela da população. Nós temos também um princípio doutrinário da equidade, onde ele versa sobre que as pessoas diferentes devem ser tratadas de formas diferentes. Isso a gente tem que levar em consideração a individualidade biológica de cada indivíduo. Cada ser humano ele é único, cada paciente ele tem a sua especificidade. Então, o mesmo paciente que tem pressão alta, o outro que também tem, eles precisam ser avaliados e tratados diferentes, já que eles podem viver em um contexto social diferente, eles podem estar inseridos numa realidade totalmente diferente uma do outro. Eles podem estar sofrendo também por problemas psicológicos, e toda a questão biopsicossocial deve ser levada em consideração. O princípio da integralidade, ele fala mais a respeito de que o indivíduo ele tem que ser visto em sua totalidade. Então, se nós precisamos ver o indivíduo na totalidade, a gente avalia as questões biopsicossociais, avaliar como aquele indivíduo está se sentindo, está se apresentando, problemas relacionados à sua família, moradia, lazer. Então, a integralidade
caminha lado a lado ao conceito da saúde organizado pela OMS, onde para se ter saúde é necessário que nós estejamos num completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Outros princípios organizativos que nós podemos citar são regionalização, hierarquização. Então, existem muitos princípios, porém os doutrinários são sempre os mais cobrados nas provas de sistema de saúde. As experiências de atuação conjunta de estratégia de saúde da família e NASF, eles vêm ali como ponte de apoio para as baixas complexidades, ali se referindo aos postinhos de saúde, aos CRAs, CAPs, que são locais de atendimento a essa população de baixa complexidade. Então, falando sobre estratégia de saúde da família e NASF, os profissionais que muitas vezes estão inseridos nessa estratégia, eles estão ali lotados nas UBSs e oferecem esses serviços diariamente à nossa população. Se tratando de fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, por exemplo, eles estão inseridos nos núcleos de apoio de saúde da família. Eles são matriciados pela estratégia. Eles matriciam, aliás, a estratégia de saúde da família. Então, nós estamos ali dando um suporte à estratégia. Muitas vezes, quando existe a necessidade de um fisioterapeuta prestar uma orientação específica a um paciente, por exemplo, com úlcera diabética, é solicitado sua presença num grupo comunitário, onde eles precisam do apoio do psicólogo para estar se falando de ansiedade, de depressão, que são temas bem recorrentes e atuais, obesidade, então eles chamam a figura do nutricionista. Então a gente sempre está lá dando esse apoio à comunidade, porém de forma rotativa. A gente está em várias UBSs diferentes, matriciando ali diversas equipes para que a gente consiga satisfazer as necessidades reais da nossa população. A saúde do nosso país, gente, ela é pensada em níveis de complexidade. E esses níveis são representados por uma pirâmide. Pensando nessa pirâmide, em sua base, nós temos o que a gente considera como a atenção primária. E a atenção primária, ela remete aos serviços da baixa complexidade. Então, nós temos aí os serviços voltados à prevenção e promoção à saúde. Nós temos aí a porta de entrada do sistema de saúde na atenção primária, na atenção básica. Quando a gente diz atenção básica, esse nome básico não se remete ao que é simples, fácil ou básico. Isso é muito mais complexo. O básico se remete à base da nossa pirâmide. E por ter essa base, consequentemente uma estrutura maior quando comparado aos outros níveis, é porque aqui a capacidade de resolução é muito maior do que nos outros níveis. Então o indivíduo ele chega para a unidade básica de saúde, ele é avaliado, tratado, e ali nós temos uma resolução primária desses casos em grande massa. Quando existe uma real necessidade de encaminhamento desse paciente, ele vai ser encaminhado para os outros níveis de atenção, onde nós temos a atenção secundária, que faz jus e remete aos serviços de média complexidade. Nós podemos citar aí, por exemplo, as unidades de pronto atendimento que prestam esses serviços. Então, se o nosso paciente chega no postinho, o médico avalia o outro profissional e vê que tem uma necessidade de uma atenção maior, ele é encaminhado e passa para a atenção secundária para que consiga resolver sua situação. Por último, no topo da pirâmide, nós temos a atenção terciária, que remete aos serviços de alta complexidade. A gente pode citar aqui um grande aparato tecnológico, um grande avanço aí de maquinários, de estruturas que se precisam para atender às demandas de urgência e emergência dos pacientes. Então a gente cita na atenção terciária os hospitais de referência, de transplantes de órgãos. Então esses hospitais mais complexos que realizam esses serviços estão aqui no topo da nossa pirâmide. Aqui a capacidade de resolução é bem menor, já que na atenção secundária a maior parte são resolvidos, em seguida a atenção secundária e por último a atenção terciária, que remete aos serviços da alta complexidade.
Os estudiosos eles viram que o sistema do modelo em pirâmide não era necessário e eficaz para definir as complexidades de um indivíduo, já que eles pensam que cada indivíduo tem a sua complexidade. Não quer dizer que um paciente que está inserido na alta complexidade, ele se torna mais complexo do que o paciente da atenção básica. A gente tem que levar em consideração os contextos sociais, o contexto familiar, a própria patologia desse indivíduo e aí categorizar ele por complexidade não seria interessante, já que cada indivíduo tem a sua particularidade e especificidade. E aí eles não adotam mais esse modelo em pirâmide e sim em redes de saúde. Nós temos ainda a unidade básica de saúde, que remete à atenção básica, no centro regulador da comunicação. E a partir do postinho de saúde, que é o nosso ponto de entrada para o SUS, que o indivíduo ele receberá seus encaminhamentos, seja para o hospital regional, para as farmácias especializadas, hospitais de referência. Então, tudo acontece mediante a passagem do indivíduo pela unidade básica de saúde. Então, o que era organizado hierarquicamente por níveis de complexidade, agora passam a ser organizados poliarquicamente em redes cooperativas. É importante a gente levar em consideração que existem redes de atenção específica para situações clínicas, como os pacientes com doenças crônicas, os pacientes com deficiências. Então, essas redes são pensadas para públicos específicos. Tem as redes também de urgência e emergência. Então, existem essas redes criadas porque o modelo em pirâmide sozinho não era capaz de conceituar e definir a complexidade desses indivíduos. Os contratempos, a gente pode citar desafios na inserção de muitos profissionais, não só o fisioterapeuta no SUS. Por que existe essa resistência, por exemplo, do fisioterapeuta na atenção básica? Porque a nossa profissão ela é muitas vezes pautada na reabilitação. A gente se levar em consideração o contexto histórico da profissão, nós muitas vezes estávamos nas grandes guerras reabilitando os soldados feridos. E aí nossa profissão é vista como reabilitadora e não como uma profissão que promove e previne aí essas situações de saúde. Então, não só o fisioterapeuta, mas como o próprio psicólogo, por exemplo, onde o psicólogo ele se restringe muito ao clínico, aquele profissional que muitas vezes passa por um distúrbio mental, uma esquizofrenia, ou que toma um psicotrópico. Eles não veem essa significância desses profissionais na atenção básica. Até porque eles pensam mais na figura médica, do enfermeiro, daqueles profissionais que estão na estratégia, e o NASF, ele muitas vezes não é levado em consideração por isso, porque nossa profissão muitas vezes é mais vista como tratamento e cura para as doenças. Se a gente for levar em consideração essa pesquisa que mostra a distribuição dos fisioterapeutas por estabelecimentos de atuação no município de Maringá, num total de 189 fisioterapeutas, apenas 7 deles estavam inseridos nas unidades básicas de saúde. Então, se a capacidade resolutiva da atenção básica é muito mais alta do que as outras complexidades, por que não deslocar mais profissionais para os núcleos de apoio à saúde da família, que são os NASFs, e conseguir ter uma assistência maior para essa população? Já que nós temos vários pacientes acamados, vários pacientes restritos ao leito, pacientes que precisam muitas vezes de que sejam criados grupos terapêuticos para que a gente consiga realizar exercícios em conjunto, em grupo e ali solucionar muitas vezes alguns problemas que possam surgir. Mas, de modo geral, nós somos parte de um SUS que dá certo. Nós fazemos a diferença, nós precisamos valorizar esse sistema, já que nós estamos inseridos nele e muitas vezes nós precisamos e usufruímos dele. Então vamos dar o nosso melhor para o Sistema Único de Saúde, ele continuar avançando, continuar evoluindo como saúde no nosso país. Discutindo aqui um pouquinho sobre o edital da residência multiprofissional em saúde da família, que seria o alvo da nossa aula de hoje,
Nós iremos começar com a primeira pergunta: o que é residência? Quando nós falamos um pouquinho sobre o que é residência, o termo residência muitas vezes está envolvido de porque é só uma especialização, outras pessoas veem, residência é muito bom. Então a gente tem que chegar por bons olhos, já que a residência, ela é sim considerada uma especialização, porém a carga horária da residência, ela é superior à nossa carga horária da graduação. Então nós temos ali 2 anos de experiência, onde nós estamos inseridos diretamente no serviço de saúde, além de estar também tendo aulas para que a gente consiga se capacitar e oferecer o melhor para os nossos pacientes. Então, residência é uma especialização lato sensu que corresponde aí a uma especialização em área específica, no caso da residência da UERN, em saúde da família. Quem pode concorrer ao processo seletivo? Pessoas que têm formação em nível superior na área de saúde, elas podem estar concorrendo ao processo seletivo. Alguns alunos, antes da graduação, eles fazem a seleção, porém, caso eles passem, eles não podem assumir, haja vista que o diploma ele é exigido no ato de matrícula. Então, se você está no seu último ano de faculdade, de graduação, você já pode estar fazendo a residência, porque eles dão um tempo hábil para que você consiga ali colar o grau e, consequentemente, ter o seu diploma em mãos para a realização da sua matrícula. Quantas vagas são ofertadas e distribuídas entre essas categorias profissionais? Se tratando da residência multiprofissional da UERN, são 24 vagas e são distribuídas para profissionais distintos. Nós temos enfermagem, fisioterapia, odontologia, serviço social, nutrição e psicologia. 4 vagas para cada profissional desse. Esses profissionais serão distribuídos em unidades básicas de saúde do município de Mossoró e conta aí com essas 24 vagas para serem preenchidas de acordo com a ordem de classificação desses candidatos. Qual é a duração da residência? Nós temos a duração de uma residência em 2 anos, são 24 meses, onde esses 24 meses corresponderão a 2 anos e o profissional passará esses 2 anos na UBS, onde ele foi cogitado e inserido para que ele consiga desempenhar suas funções e, consequentemente, ver a evolução dos seus projetos, dos seus pacientes e também da situação de saúde da própria comunidade. Quanto receberei por uma bolsa e durante quantos meses? Já que a residência ela tem durabilidade de 24 meses, o profissional que está no programa de residência ele receberá 24 bolsas e essas bolsas têm um valor de 3.330 e alguns centavinhos. Porém, vão os descontos aí do INSS, Previdência, que não vem ao caso agora, mas que fica em torno de R$ 2.964. Em que local desenvolverei minhas atividades de residência? Se tratando dos locais de residência, esses locais serão escolhidos previamente pela coordenação da residência e também pela prefeitura municipal, e eles estarão situados principalmente em UBSs marginalizadas, ali UBSs que estão mais periféricas, que concentra uma população muitas vezes pouco mais desassistida do que as mais centrais. Então, essas unidades elas são escolhidas a partir de uma seleção. Como será esquematizado o processo seletivo? Esse processo seletivo ele é esquematizado de 2 formas. Existe a etapa onde os conhecimentos eles serão levados em consideração, que é a nossa prova objetiva, onde serão 50 questões, e dessas 50 questões, 40 são de SUS e 10 são de língua portuguesa. Não existe peso para áreas distintas, até porque a validação dessas questões é de igual para igual. E a segunda etapa, ela é classificatória, é uma etapa de títulos, onde ele coloca lá todos os títulos que são pedidos no quadro, e aí ele vai concorrer nessa segunda etapa para que ele possa se consagrar
aí conseguir uma das vagas da residência. Lembrando que só são classificadas aproximadamente 12 pessoas, mais ou menos, para a segunda fase da residência, já que eles levam em consideração o número de vagas, e aí, dependendo da pessoa que fica, por exemplo, com uma média igual a outra, que está um pouco mais atrás, ela vai puxando, igual aqueles partidos políticos. Sobre a prova de título, meu povo, essa prova de título, eu sempre falo para os meus alunos que eles precisam levar em consideração toda a sua experiência acadêmica. A nossa formação ela inicia desde a faculdade, desde o ato que a gente realiza a matrícula lá no primeiro semestre. Então é importante participar do congresso científico, apresentar trabalhos, ser monitor, tutor, participar de projetos de extensão, escrever artigo científico. Então, tudo que possa oferecer um currículo melhor para você, para a sua formação, faça, não perca a oportunidade. Então, tudo vai ser contabilizado nessa prova de título, desde doutorado, mestrado, especializações, até mesmo questões mais relacionadas à participação de evento, monitorias e etc. É importante a gente ter relatado que o participante que já tem 2 residências, ele não pode mais estar concorrendo a outra. Então, ele só pode ter 2 residências. E se eu já tenho, por exemplo, residência em saúde da família, eu não posso fazer uma residência em saúde coletiva, já que é a mesma ênfase. Eu precisaria partir para a fisioterapia e saúde da mulher, que é algo totalmente distinto. Eles não aceitam 2 residências com a mesma ênfase. E aí, para dicas de estudo, eu trago aí para vocês intervalos que a gente precisa dar para o nosso cérebro para que ele tenha tempo de absorver as informações que acabamos de aprender. Então, nada de ser um maníaco, de engolir os livros, corre, vamos bater esse conteúdo. Você não pode se cobrar tanto. É claro que você tem que exigir de você, mas não se cobre tanto a ponto de não dar um intervalo, de tomar um ar, tomar uma água, certo? É importante que haja essa pausa também. Ler em voz alta, isso pode ajudar a aprender mais rápido. E essa dica eu dou até mesmo para os meus alunos nos seminários, porque quando eu estou, por exemplo, estudando para uma aula, e aí eu faço a leitura dos meus artigos, dos meus materiais, eu faço isso em voz alta mesmo, porque para mim ajuda bastante a fixar o conteúdo. Ter um cronograma, gente, sem dúvidas, porque isso é organizativo. Se você tem um cronograma, na segunda-feira eu vou estudar a legislação, na terça-feira eu vou partir para a política de humanização. Então, pensem no cronograma, distribuídos em dias diferentes, com assuntos diferentes, e aí vocês colocam também a pausa nesse cronograma para vocês respirarem aí um pouquinho. Lembrando que esse cronograma, ele precisa ter um dia específico para que vocês possam apenas resolucionar questões. Então, destina um dia aí nesse cronograma só para resolver questões. É muito importante resolver questões. Não estudar deitado, né, gente, na cama ou no tapete, porque você pode ficar sonolento. Então, isso é um problema. Você dorme, você perde praticamente todo o seu turno ali durante a dormida. E desligar a TV, fugir do celular e fechar as redes sociais. Principalmente nessa época de quarentena que a gente usa o celular para se distrair. Então tenham foco, gente. Esqueçam aí um pouquinho as redes sociais e a TV, certo? Estabeleçam prioridades acima de tudo. Por que estabelecer prioridades? Se você diz, mesmo na graduação, eu quero fazer uma residência, ou não, eu quero passar num concurso público, então vocês precisam estabelecer isso como meta para que vocês consigam cumpri-la. Então, quando eu estava ali no meu último ano, eu disse, eu vou fazer residência. E aí eu coloquei isso na minha cabeça, não terei, me preparei, talvez não tanto assim, mas eu dei o meu sangue, o que estava ao meu alcance eu fiz e deu certo. Então estabeleçam essas prioridades que vocês vão conseguir. Mirem no alvo, certo? Para vocês atingirem. Uma boa dica também de estudo é a criação dos mapas,
tanto os mapas mentais, gente, e os conceituais, porque eles vão lhe ajudar a ter aí uma fixação desse conteúdo. Você pode montar aí os resumos, e esse resumo você pode inclusive colar ali na cabeceira da sua cama, na parede, muita gente gosta de fazer isso. E sempre que esqueceu, vai lá e dá uma revisada. Então, nós temos aqui os princípios: universalização, equidade, integralidade, os organizativos. Então, vejam como é bom criar esses resumos para que a gente consiga ter uma fixação melhor. Uma outra dica é a criação das nuvens de palavras. Nas nuvens de palavras, vocês podem estar utilizando as principais palavras, e essas palavras elas servirão como palavras-chave para os estudos de vocês. Então coloca, por exemplo, Lei 8080, Decreto 7.508, Lei 8.142, como nuvem de palavras ali da sua primeira aula, por exemplo. É importante também que o concurso que vocês ou residência forem prestar, vocês vejam no edital o anexo que tem o conteúdo programático, porque é a partir desse conteúdo programático que eles dizem o que é que vão cair na prova da residência. Não é uma garantia, mas o que será cobrado está nesse conteúdo. Então, o cronograma que eu disse que vocês iriam criar, vocês podem criar a partir desses conhecimentos que são determinados no conteúdo programático desses processos seletivos. Nós temos também, gente, esse site muito importante que são os concurseiros da saúde. Os concurseiros, eles me ajudaram bastante a passar na época da minha residência, já que eles dispõem de materiais, de livros, de vídeos, alguns gratuitos, e servem para a gente estar aí aperfeiçoando e melhorando aí os nossos conhecimentos em assuntos específicos. Eles têm canais no YouTube também, como está predeterminado aqui, demarcado. Lá tem, por exemplo, Estratégia de Saúde da Família, 30 questões de provas comentadas. São videozinhos curtos de 10 minutos, e esses vídeos são muito bons para vocês estarem ali, de repente, fazendo um resumo ou relembrando o que vocês já estudaram. Rômulo Passos, né? Não adianta falar de SUS sem citar Rômulo Passos. Esse cara realmente é um fera, um crânio. Então, no site de Rômulo Passos, ele dispõe lá de materiais, de livros, simulados. É muito bom mesmo, e vocês podem estar utilizando aí também o canal no YouTube do professor Rômulo Passos. Tem, por exemplo, um vídeo de SUS e políticas de saúde, uma revisão de 2 horas. Então, é muito rico esses conteúdos, e a gente pode estar, sim, se apoiando nos vídeos, já que muitas vezes a gente vai estar estudando sozinho em casa. Como o SUS ele exige muita leitura, porque são portarias, leis, normativas, então sempre estar vendo vídeos ajuda aí a ter uma fixação melhor desses conteúdos. Professora Nathalie Souza, gente, a professora Nathalie, ela tá ali no WhatsApp, no Facebook. Ela é muito boa porque ela é uma profissional altamente acessível. Então, ela dispõe de uma página, muitas vezes ela cria grupo no WhatsApp para estar oferecendo aos alunos, lançando questões e haver discussão. Muitas vezes ela posta sobre assuntos, provas, curiosidades das residências. Então, a professora Nathalie realmente é uma pessoa muito iluminada e ajuda muitos estudantes aí que estão nesse processo. A editora Sanar, gente, particularmente, tem os melhores livros, são livros muito bons. Então, como a editora Sanar, eles trabalham aí com combos. Então, tem esses livros aqui, 4 livros de residência, só mesmo preparatório para as residências, vocês comprando aí na época por R$250. Então, gente, um livro só é R$250, quem dirá 4 livros. Então, é importante a gente também estar se baseando nossas leituras, não só por conteúdos de internet, mas também por físico, pelo livro, porque é muito bom a gente estar riscando, grifando, fazendo resumos a partir de livros. E, gente, sem dúvida, nós estamos nos apropriando de provas dos concursos que foram realizados anteriormente.
Nós temos aqui a primeira, a segunda, a terceira prova da residência. Então, sempre que forem estudar por um concurso, para um concurso ou residência, vejam qual é a banca daquele concurso, vão na página desse concurso e vejam as provas para ver o modelo de questões, se eles trabalham mais com múltipla escolha, com verdadeiro ou falso, com questões de porquê, porque aí vocês terão uma precisão maior do que e como vai ser cobrado nesses concursos e residências. O site, gente, do UnaSUS, ele é muito bom, principalmente para os estudantes que gostam de fazer capacitações. Então, essas capacitações têm lá cursos de mais de 40 horas, que inclusive são válidos para os programas de residências nas provas de títulos. Então, visitem o UnaSUS, é gratuito e muito bom também aí nessa ajuda. Vocês estão vendo aí, gente, o nosso piruzinho da sorte. O peru da sorte, ele vem trazendo algumas dicas de como e o que é que pode ser cobrado aí nesse ano nas provas de residência. O que a gente vê muito em alta e o que nunca se envelhece são os conteúdos de legislação. Então, precisam entender como o SUS foi criado, a partir de quê, de qual contexto e situação. Então, sempre estudem as leis, estudem lá os princípios doutrinários e organizativos, porque eles são muito importantes aí nas provas de legislação. Outra coisa também que vai ser muito cobrada, creio eu, tô vendo mãe de Ná, né, agora, a política de práticas integrativas e complementares. A PNP, que ela veio aí desde 2006, reformulando o Conselho de Saúde, baseado numa filosofia, numa espiritualidade. Então, as práticas integrativas, elas estão em muita ascensão. Então, estudem a política de práticas integrativas e também a política de humanização e acolhimento, já que essa política de humanização, ela também está sendo bastante pregada, está em alta, já que os profissionais, eles estão sendo exigidos cada vez mais. Por exemplo, questões de parto, que não se pode mais fazer tricotomia sem a vontade da mulher, a lavagem intestinal, a aplicação de ocitocina. Então, são coisas que disturbam ali de uma humanização e a gente precisa estar se apoderando mais desses temas. Vamos discutir algumas questões aí para finalizar a nossa aula. Como discussão, nós temos aí a primeira questão, que fala de uma mulher de 76 anos de idade, ex-tabagista há 20 anos, hipertensa, vem apresentando há um mês cansaço aos pequenos esforços, taquicardia, edema em membros inferiores e turgência jugular. Ela foi atendida a um serviço de urgência e emergência de um hospital, relatando dispneia e tosse improdutiva. Foi diagnosticada com edema pulmonar por insuficiência cardíaca de grau 2 e fração de ejeção de 43%. Foi medicada e desde então vem sendo acompanhada na unidade básica de saúde da sua referência, mas o quadro se mantém. Ela foi encaminhada a um centro de reabilitação, iniciando um programa de reabilitação cardiovascular. No teste ergométrico, a frequência cardíaca máxima foi de 125 batimentos por minuto. Esse texto ele traz informações valiosas e a partir dessa valorização a gente precisa estar marcando pontos importantes. A pergunta ela se refere a quais os níveis de atenção à saúde são apresentados no texto. Correlacione com os respectivos locais de atendimento mencionado. Então, os locais que essa paciente ela perpassou foram o Hospital Geral, a Unidade Básica de Saúde, onde ela vem sendo acompanhada, e o Centro de Reabilitação, onde ela está fazendo a reabilitação cardiovascular. A gente pode citar como atenção primária, como eu já havia discutido antes, a Unidade Básica de Saúde, já que ela é porta de entrada para os serviços do SUS. A gente pode colocar como atenção secundária, como média complexidade, o Centro de Reabilitação e como atenção terciária e alta complexidade, os hospitais gerais, já que essa paciente chegou por meio de um serviço de urgência e emergência. Então, essa questão a gente precisaria elencar os níveis de complexidade aos locais de atendimento.
Sobre a declaração de Alma-Ata, uma coisa que vocês precisam estar se inteirando também, promulgada em 1978, no encerramento da Conferência de Alma-Ata, as ações primárias de saúde pressupõem a participação da população no seu planejamento, organização, execução e controle. Uma das diretrizes do SUS em concordância com este princípio de Alma-Ata é a participação da comunidade, ou seja, o exercício do controle social sobre as atividades e os serviços públicos de saúde. Com base no texto acima, nas diretrizes do SUS e no seu funcionamento, pode-se afirmar que, embora seja uma diretriz constitucional, a participação da comunidade no SUS ainda não foi implantada devido à dificuldade de acesso. A gente sabe que esse quesito não está correto, porque essa participação da comunidade foi sim implantado no Brasil, apesar de ter sofrido o veto ali na 8080, mas veio na 8.142 essa participação popular. Letra B. Embora seja uma diretriz, a participação da comunidade ainda não foi implantada no Brasil, devido a dificuldades de financiamento. Mais uma vez, o quesito fala sobre a não implantação da participação popular. Então, está incorreto. Letra C. A participação da comunidade ocorre de fato e é feita através da estratégia de saúde da família, que inclusive não é mais nem chamado de programa. A gente sabe que essa participação popular acontece, porém o quesito não é verdadeiro, porque essa participação popular acontece mediante os conselhos, gente, e também as nossas conferências. A letra D. A participação ocorre de fato e suas atividades organizativas de execução e controle são direcionadas apenas para a promoção. A gente sabe que não. A gente sabe que tanto promoção quanto prevenção de saúde está aí direcionada a essas ações. Então está restringindo só o campo de prevenção, ou de promoção, desculpa. E aí muita gente nem sabe diferenciar um do outro, acha que são sinônimos, que é igual. Mas aí promoção e prevenção, vocês podem estar levando em consideração a própria campanha contra o fumo do Ministério da Saúde. Quando vem na carteirinha do cigarro que fumar causa câncer, impotência sexual, etc., aquilo é um tipo de promoção à saúde. Você está informando, orientando e divulgando informação. A partir do momento que o paciente efetiva aquela informação e diz: eu vou deixar de fumar porque isso vai me trazer malefícios. Então ele está prevenindo uma doença. Então são conceitos diferentes. E a letra E, ela fala que a participação ocorre de fato e é feita por meio das conferências e os conselhos de saúde, tanto em nível nacional, estadual, municipal e distrital. Então a letra E é a nossa alternativa correta, já que essa participação ocorre mediante o que foi mencionado aí, como os conselhos e as conferências. Mais uma questão que fala de seu Antônio, uma pessoa de 45 anos, ele era um trabalhador rural de uma plantação de cana-de-açúcar, não possui carteira assinada e durante sua rotina de trabalho sofreu um corte na região do punho provocado por um facão. Ele procurou um hospital público, mas não conseguiu atendimento. Os patrões então encaminharam a um pronto-socorro particular, onde o plantonista realizou a sutura dos tecidos cutâneos e subcutâneos e recomendou que procurasse um ortopedista especializado em mão. Seu Antônio, ele fez várias tentativas e, como não conseguiu agendar o atendimento, procurou um físio, relatando que há 30 dias havia sofrido um acidente e estava impossibilitado de realizar movimentos, tendo perdido a sensibilidade da mão. No exame físico, o fisioterapeuta detectou alteração tátil, térmica e dolorosa no lado externo da mão e constatou incapacidade do movimento de oposição do polegar e deformidade em hiperextensão das articulações metacarpo-falangianas dos dedos indicador e médio, bem como alterações tróficas da pele. O fisioterapeuta, ele utilizou um exame de eletrodiagnóstico e identificou que os músculos responsáveis pelo movimento não era faradizável, havendo aumento na real base cronaxia, o que caracteriza uma lesão nervosa.
Mediante os resultados obtidos, o fisioterapeuta concluiu se tratar de uma lesão nervosa e reencaminhou Antônio a um centro de especialidade médica vinculado ao SUS para possível reparação cirúrgica. Vejam que existem muitas informações nessa questão, mas aí o que estava sendo cobrado não era necessariamente os termos técnicos, a complexidade do caso clínico, mas ele pergunta em relação às dificuldades encontradas por Antônio para conseguir o atendimento especializado, questionando qual o princípio doutrinário do SUS que não foi cumprido. Se seu Antônio ele procura o hospital, não consegue o atendimento. Se ele procura a fisioterapia, não consegue atendimento. Se ele procura a UPA, não consegue atendimento, o que é que está sendo aí violado como direito desse paciente? O direito de ser assistido, o direito de acessar os serviços de saúde. Então, como princípio doutrinário, o que foi infringido aqui foi a universalidade, certo, meu povo? E aí, gente, nós estamos chegando ao fim da aula. É importante a gente sempre ter orgulho, porque nós fazemos parte desse Sistema Único de Saúde. E aí eu vou estar disponibilizando aqui essas referências recomendadas, certo? Para que vocês possam estar fazendo leituras mais aprofundadas dos assuntos. Inclusive, o Tratado de Saúde Coletiva, ele é muito importante aí, principalmente nessa primeira etapa de estudos para o sistema de saúde. Tem também o SUS de A a Z e as políticas de saúde, onde a gente discute legislação e saúde coletiva com 500 questões comentadas. Como eu falei, sempre muito bom responder questões, porque você se familiariza com a banca e também ajuda a avaliar o seu conhecimento. Os contatos aí, gente, disponível, certo? E-mail, Instagram, WhatsApp e também aí tem o currículo Lattes. Eu vou criar um grupo no WhatsApp, certo? Para que quem tiver interesse possa estar sendo inserido nesse grupo. Para isso eu queria que vocês manifestassem interesse aí no Instagram, Joel Fisioterapeuta. Quem tem interesse de participar desse grupo, eu vou estar criando e fala comigo que eu vou estar inserindo vocês, ok? Não vai ser fácil, nunca é. Qualquer coisa que vale a pena tem um esforço a ser pago. Tudo que é bom é difícil e tudo que queremos nunca é de graça. Afinal, o que vem fácil, vai fácil. E sinceramente eu quero algo que independente de quanto tempo passe, permaneça. Então, muito obrigado a todos vocês que estão assistindo aí essa live, essa aula. Foi nossa primeira gravação, então vão perdoando aí qualquer probleminha técnico ou enganchada aqui na fala. Realmente nós estamos nos adequando e nos reinventando enquanto professores, enquanto educadores, principalmente nessa época de pandemia que não está nada fácil. Mas mesmo assim eu deixo o meu muito obrigado e que vocês possam estar mantendo aí esse contato para a gente criar esse grupo, estar alimentando esse grupo com as provas, com questões, igual a professora Nathalie ela vem fazendo. Creio que com certeza estará ajudando vocês. Muito obrigado. When I popped off, then you go gave me just a little bit of la chop, baby, so cold.